Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje, quando este programa completa 12 anos, tendo a honra de receber professor, advogado, diplomata, escritor brasileiro, Rubens Recupero, a quem desde já eu agradeço a oportunidade de poder explorar um pouquinho da sua inteligência e experiência, professor. Muito obrigado, bom dia a todos que acompanharem. Só uma pequena retificação, sabe? Eu, na verdade, não sou advogado, no sentido de que sou formado em Direito, como muitos brasileiros, mas nunca cheguei nem a me inscrever na Ordem dos Advogados, né? Nunca advoguei na minha vida e eu fui diplomata a minha vida inteira, e depois professor, sobretudo, né? Então, minha profissão é mais de diplomata, professor e historiador, né? Embora apareça sempre a questão de advogado, que eu me formei aqui na Faculdade do Largo de São Francisco, né? Mas, ao contrário dos meus colegas, eu não segui a carreira forense, né? Professor, recentemente, podemos nos lembrar do dia 30 de junho de 1994, quando o senhor era ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e encaminhou para o presidente o Plano Real nesse dia 30 de junho de 94. Dali, passou-se muito... Esqueceram, né? Porque sempre foi atribuído ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas esqueceram que saiu das suas mãos, junto com outros eminentes economistas, né? E que ofereceu ao Brasil a estabilidade econômica, apesar de altos e baixos, e que recentemente nós tivemos aí proposto pelo ministro Fernando Haddad a mudança de teto de gastos. Como é que o senhor vê essa história e como é que o senhor vê essa mudança, essa alteração hoje? Olha, é muito boa a sua pergunta, porque, de fato, no ano próximo, nós vamos comemorar os 30 anos do lançamento do Real. O Real, como você disse, a medida provisória foi assinada no dia 30 de junho e ele foi lançado fisicamente, a moeda, no dia seguinte. Era uma sexta-feira, 1º de julho de 1994, nós decretamos feriado bancário, sexta, sábado e domingo. As agências ficaram abertas nesses dias para a troca da moeda, né? Hoje em dia as pessoas não lembram mais, né? Você sabe, antes desse plano, tinha havido vários outros em que houve troca do padrão monetário, mas não na hora. As cédulas antigas continuavam a circular, apenas eram cortados 3 zeros, né? Mas eram as mesmas cédulas. Nesse caso do Real, não. Houve uma mudança no território nacional de todas as cédulas, de todas as moedas. É uma das operações mais impressionantes num país desse tamanho continental como o Brasil, né? Na União Europeia, depois, quando eles fizeram o euro, eles me disseram que tinham estudado a nossa experiência, porque era a única comparável, né? Em complexidade. A nossa, aliás, era mais complexa, né? Porque, como você sabe, a União Europeia é menor que o Brasil e não tem aqueles recantos da Amazônia que só podem ser atingidos de canoa, né? Lá é tudo muito mais fácil do que aqui.
E, além do mais, eles levaram anos para fazer a transição, né? No Brasil, foi tudo feito em 3 meses, né? Agora, só para colocar bem as coisas, o Plano Real, você sabe, ele é uma obra coletiva, né? Ele teve vários responsáveis, né? Do ponto de vista político, o mérito principal vai para o presidente Itamar Franco, porque ele acreditou no plano no momento em que ninguém acreditava, né? E os jornais, todo mundo era cético. Ele acreditou, levou até o fim. O segundo grande mérito, talvez o maior de todos, é de fato do Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique foi o 4º ministro da Fazenda do Itamar. Ele conseguiu trazer uma equipe de primeira ordem, eu acho que a melhor equipe que o Brasil já teve, né, em economia, eram economistas brilhantes, né? E esses economistas conseguiram articular uma ideia que até então não tinha sido tentada, a de combater a inflação crônica do Brasil, que já era uma inflação inercial, né? Inércia por causa da correção monetária, né? Eles criaram um mecanismo, a URV, para corrigir essa inércia, né? Como o Fernando Henrique teve que sair em fins de março para ser candidato a presidente, eu fiquei no lugar dele. Agora, não há dúvida que eu já entrei quando havia alguma ideia. O plano ainda estava nas linhas gerais, né? Mas eu entrei e trabalhei com a equipe que o Fernando Henrique tinha reunido, né? E levei o lançamento da moeda. Como você disse, eu acho que deve ser uma satisfação para todos que o real pôs fim a um período de 30 anos ou 40 anos em que o Brasil já tinha até perdido a lembrança da estabilidade monetária, de que uma moeda poderia ser estável. Foi o mérito, eu acho que não só dessas pessoas que eu citei, mas da população, sabe? Eu não digo isso por demagogia, mas o povo contribuiu muito, a imprensa apoiou, houve um movimento, ninguém aguentava mais, né? Aquela história de supermercado que você ia e entre escolher o produto e chegar até o caixa, já mudava o preço. Professor, ninguém Sim, aguentava mais 80% ao mês, né? é isso De mesmo, inflação. era uma coisa de louco, né? Então, realmente houve um engajamento muito grande, né? Agora, você me perguntou sobre o momento atual. Olha, daquela época para cá, eu acho que houve conquistas que ficaram. Sobretudo a conquista maior foi essa convicção do povo de que não é possível conviver com a inflação, que inflação é alguma coisa que corrói o poder de compra, que prejudica muito o operário, prejudica em geral aqueles que recebem uma renda fixa, né? Os assalariados. Porque, é claro, aquele que tem a possibilidade de aumentar os preços se defende, mas os outros não. Então, hoje em dia, eu acho que todo mundo compreende isso. Naquela época não era assim, entende? Porque até por uma influência, digamos, negativa do Juscelino Kubitschek, ele tinha passado um pouco a ideia que inflação era boa para o crescimento. E muita gente acreditava nisso. E não se deram conta que era uma ilusão, né? Era apenas o começo. Depois, é como se dizia na época, uma inflação pequena é como uma gravidez pequena. Ela começa, mas vai crescendo, né? Então, chega um momento em que não tem como. Então, era preciso acabar. Eu acho que isso foi conquistado. Eu vejo até o PT naquela época foi contra, né? Foi contra, não compreendeu. Eu até compreendo, porque o candidato deles à presidência era o Lula. Ele já tinha perdido uma vez o Fernando Collor e se candidatou contra o Fernando Henrique. E eles, então, não queriam apoiar a moeda, porque a moeda era muito ligada ao nome do Fernando Henrique, como não podia deixar de ser, né? Ele tinha sido ministro, né? Agora,
Com o tempo, eu acho que até o PT compreendeu isso e aderiu, né? E eu espero que tenha sido sinceramente. Agora, uma mudança que nós nunca fizemos e que era tão importante como essa, da estabilidade da moeda, era a questão das despesas. O Brasil nunca aprendeu a responsabilidade fiscal, né? Nunca aprendeu em todos os níveis, prefeitos, governadores, presidentes, deputados. Nós nunca aprendemos a viver dentro dos meios que nós temos, que é o que todo mundo é obrigado, né? Quer dizer, a dona de casa, todo mundo, a não ser que você queira viver endividado, né? Você tem que viver dentro dos meios. Isso nós nunca aprendemos. A lei de responsabilidade fiscal ajudou um pouco, né? Sobretudo no nível dos municípios e dos estados, não sempre pela qualidade dos gastos, né? Porque você está cansado de saber, você fala aí de Ribeirão Preto, né? Eu já estive aí, você conhece o Brasil como é no interior, né? Não digo o Ribeirão, que é uma grande cidade, né? Mas outras cidades, às vezes, o prefeito gasta dinheiro em fontes luminosas, né? Em bobagens, né? Que não são as coisas que, de fato, melhoram a vida da população. Mas isso se aprende com a educação e com o tempo. Agora, você perguntou sobre o Fernando Haddad e o plano atual. Eu gosto muito, sabe, do esforço que o Fernando está fazendo. Ele é eu sou um dos antecessores longínquos dele no Ministério da Fazenda, e eu olho com simpatia, porque ele está procurando explicar em linguagem simples, como nós fizemos na época, né? Eu acho que ele trouxe gente de valor. Esse arcabouço, né? Não é bem um plano, arcabouço fiscal, tem coisas muito interessantes. Nós vamos ter que ver como é que sai do papel, né? Porque, como você sabe, acabou de ser anunciado agora, ontem, né? Ainda tem que ser aprovado pelo Congresso e depois tem que ser posto em prática. E ele depende de uma opção de coisas, né? Depende, por exemplo, de uma melhoria da arrecadação de impostos, não da criação de novos impostos, mas a melhoria que vem com o crescimento da economia. Depende também de acabar com certas distorções. Você sabe que no Brasil tem gente que não paga imposto, né? E às vezes são os que mais ganham, né? Por exemplo, o Brasil tem uma legislação que deve ser uma das únicas do mundo que não cobra imposto de dividendos, né? Ora, tem muita gente, sobretudo as pessoas mais ricas, que vivem de dividendos. Então, essas pessoas ganham muito mais do que os trabalhadores comuns e não pagam quase nada de imposto de renda, né? Então, é preciso olhar isso, é preciso olhar aqueles setores que foram contemplados com isenções, né? Porque, como você sabe, não falta nunca argumento para dizer, olha, esse setor merece uma isenção, mas começa a haver uma multiplicação de favores que torna difícil arrecadar. Então, isso, como você sabe, não é fácil, porque vários governos já anunciaram a intenção e não conseguiram, porque chega na hora, tem resistência no Congresso, tem resistência de grupos. Então, nós temos que reservar o nosso julgamento com uma atitude de pensamento positivo, né? De desejar que dê certo, porque é o nosso interesse geral, né? Nós todos só vamos ganhar se o Brasil ficar bem, né? Não é uma questão de partido, nem de pessoas, né? Eu confesso a você, você sabe muito bem, que em toda a minha vida eu nunca fui do PT. O PT até me combateu por causa desse episódio, né? Mas eu hoje sou favorável a que o governo dê certo, né? Porque eu, como muitos brasileiros, eu só desejo o melhor para o meu país. Eu estou com 86 anos, né? A gente não pode ter a paixão política de torcer para que dê errado só porque tem simpatia por um outro, né? Eu, na verdade, desejo que o governo dê certo
E espero que o esforço do Fernando Haddad seja apoiado por outros elementos do partido dele, porque a gente vê que nem sempre isso acontece, né? Você está cansado de saber que tem gente do partido dele que tem uma mentalidade um pouco equivocada, né? Um pouco antiga, né? Nessa questão do gasto público. Professor, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor Rubens Recupero, ex-ministro, ex-diplomata, e que nos honra e nos brinda com esse seu conhecimento. Eu queria lembrar, professor, que algumas das pessoas envolvidas naquela época do Plano Real, a gente fala do Pércio Arida, a gente fala do André Lara Rezende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa, Clóvis Carvalho, Winston Fritz, entre outros, né? São pessoas, na grande maioria, que até hoje são consultadas por quem está na economia, né? Por quem esteja militando lá, para qualquer alteração, que eles que foram os pais da matéria, né? Não, é verdade, né? Porque são pessoas de um grande valor, tanto intelectual como moral, né? Você veja, o Pedro Malan foi o grande ministro da Fazenda do Fernando Henrique. Antes disso, ainda no tempo que eu era o ministro e ele era o presidente do Banco Central, foi ele que conduziu a um feliz termo a negociação definitiva sobre a dívida externa do Brasil com os bancos, né? Foi um grande êxito, né? O Edmar Baixa, que hoje é inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, né? Diretor do Clube das Garças, é um economista eminente, né? Que é respeitadíssimo, né? Pela sua moderação. Ele teve um papel fundamental no Congresso. Ele até era chamado pelos congressistas de senador, né? Porque ele tem um ar assim muito respeitável, né? O Gustavo Franco, o Pércio Arida, o André Lara, o Winston Fritz, foram todos brilhantes elaboradores. O Carvalho, né, o Clóvis Carvalho, foi o homem responsável para que tudo desse certo, fosse o Winston Fritz. Então, todos eles são reservas que o Brasil sempre pode contar, né?
Você vê que hoje em dia é até curioso, porque o Pércio Arida de um lado e o André Lara de outro, eles têm uma posição um pouco diferente sobre a questão dos juros, né? Sobre a questão da dívida pública, mas eles continuam, dialogam muito bem, são amigos. Né? O Brasil daquela época, você sabe, tinha essa vantagem. As pessoas mantinham uma relação civilizada, né? Mesmo quando se divergia, né? Era uma divergência que não levava à inimizade, à ofensa, né? A golpes baixos. Né? Depois teve um período aí que se perdeu e eu espero que agora a gente recupere isso. Mas, como você disse, eles são grandes reservas. Né? Olha, o caso, tanto o Pércio Arida como o André Lara Rezende fizeram parte da equipe de transição do governo Lula. Né? O Pércio não ficou, o André tem um posto lá no BNDES, mas eles ajudaram muito na elaboração desse esquema que o Fernando Haddad anunciou ontem. Há o dedo deles. Né? Você sabe que a equipe de transição na área econômica eram só 4 pessoas, né? E 2 deles eram o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Né? Professor, o senhor falou agora há pouco que, em relação a esse arcabouço fiscal, que é para se discutir teto e gastos, né, também do governo federal, e o senhor falou que também não era o objetivo entre aumentar impostos e qualificar impostos com relação aos dividendos. Mas os sinais que o governo tem dado não vão nesse sentido. Então, por exemplo, a primeira coisa que o governo já citou é taxar o PIX, que é uma vitória, o senhor sabe, deve ter causado um prejuízo para os bancos enorme, que talvez os bancos tenham que tirar de outra forma para não taxar transferência, para não taxar TED, essas coisas que são recorrentes aos bancos, mas também com essa reforma tributária, onde tem-se um medo no mercado empresarial enorme de essa junção de impostos acabar maquiando uma possível aumento de impostos. Olha, eu, como você sabe, não estou no governo, né? Não conheço os planos. Agora, eu não creio, viu, que seja possível instituir um imposto como esse que você citou, né? Ainda que isso esteja na cabeça de alguém, né? Porque isso teria que passar pelo Congresso. Né? Não creio que o Congresso aprovasse essa medida. Alguns outros impostos menores talvez possam ser criados. Por exemplo, ontem, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, né? Numa entrevista que ele deu, foi ao William Vac, eu até assisti, por acaso, na noite de ontem, ele citou um caso interessante, é que essas apostas que há, apostas esportivas que se fazem por via digital. Eu nem sabia disso, mas diz ele que isso tem tido um movimento grande e que há no Brasil já muita gente que recorre a isso e que o próprio setor acha necessário uma regulamentação. Então, aí é uma coisa razoável. Né? Aposta, como você sabe, em todo mundo, aposta, jogo, é alguma coisa que tem taxa. Né? Não é livre, porque é uma espécie de um vício. Né? Então, se fizerem isso, não é uma coisa grande, né? Eu não acredito, mas é uma coisa que está se pensando. Os outros casos que eu penso não são fáceis, mas são justificáveis. Né? O fato que você sabe, como todo mundo sabe, que no Brasil quem paga mais imposto, sobretudo imposto de renda, é pequena classe média e classe média. Né? As pessoas muito ricas não pagam, né? Porque tem uma opção de engenharia fiscal. Se puder corrigir isso, é uma coisa de justiça, até para
para poder ter uma melhor distribuição. É claro que quem vai pagar não vai gostar, né? Mas não é justo que os que ganham mais não paguem, né? Como eu lhe disse, a questão dos dividendos. Se houver uma boa proposta para taxar os dividendos, também não pode ser qualquer coisa absurda, né? Se houver uma boa proposta, tem que ver, né? Agora, como eu te disse, até mesmo aqueles setores que estão isentos hoje, né? Que têm benefícios, privilégios, né? Seria bom que se eliminasse esses privilégios, né? Agora, não sei se vai conseguir, né? Porque aí depende do choque de interesses e da vontade política. Eu acho que mais do que do ministro da Fazenda, vai depender do jogo político, né? Congresso, né? Senado, Câmara, e aí nós temos que ver, né? Agora, eu concordo com você, aumentar a carga tributária não vale a pena. O que é interessante é aplicar melhor o resultado dessa carga, de forma a que a arrecadação seja encaminhada a destinações que se justifiquem, né? Tanto, por exemplo, no caso de transferência de renda, a gente sabe que um país como o Brasil, que tem muitos miseráveis, né? Que realmente não tem renda, não tem nada, mecanismos como o Bolsa Família são fundamentais. Você vê que sobre isso há consenso. Mesmo o governo passado, você se lembra, ele quis mudar o nome, mas ele manteve, né, durante a pandemia, o auxílio, porque é uma evidência. No Brasil, basta você sair na rua, você tropeça nas pessoas, né? Não é possível. Tem que melhorar a vida dessas pessoas. Agora, tem que ser bem aplicado, né? Você vê, no governo passado se cometeu um equívoco, né? Que era aquele de, em vez de fazer por família e exigir que as crianças fossem para a escola e tivessem atestado de vacina, foi feito na base de indivíduos. Então, o que acontece? Naquele governo, havia famílias de 5, 6 pessoas, passaram a ser 5 ou 6 auxílios separados, né? Então, isso tem que acabar com esse abuso. Tem que voltar a ser uma família, né? Não pode ser. E tem que exigir, olha, tem criança, tem que mostrar que foi para a escola, que foi vacinado, né? Tem que exigir. Então, eu acho que tem que ter critério e também tem que encontrar uma maneira de tentar fazer esse pessoal sair da ajuda. Porque nem eles, e ninguém gosta do assistencialismo, entende? Porque você sabe tão bem como eu, o que dá dignidade à pessoa humana é o trabalho, né? Claro, então, se você ficar apenas recebendo aquele dinheiro, não adianta nada. Você tem que criar trabalho. Agora, aí é difícil, né? Vai demandar mais tempo, né? E por aí nós vamos ter que julgar como é que o governo vai fazer. Além disso, Edson, você tem que ver o investimento. O Brasil precisa de investimento. O Brasil não tem boas estradas. Você vê todo ano, quando tem a safra da soja, o que a televisão nos mostra? Os caminhões atolados, né? Ano após ano, é a mesma coisa. As pontes que caem, né? Os portos que estão muito congestionados. Então, você tem que corrigir isso. Agora, tem que fazer com critério, não pode fazer de qualquer jeito. Se lembra, no próprio governo do Lula, mais atrás, eles gastaram uma dinheirama em bobagens, né? Em projetos que não chegaram. Por exemplo, tinha uma refinaria que ia ser feita no Maranhão, eles fizeram lá uma enorme terraplanagem e não saiu nada. Então, isso não pode, né? Você tem que fazer coisas corretas, não com corrupção, né? Não é? É isso que tem que fazer. Eu quero agradecer ao senhor que nós chegamos no nosso tempo, no final do programa, mais uma vez, pela sua colaboração e que também nós estamos à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado a vocês, olha, e felicidades a todos, viu? Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.